Vamos lá? Vamos fechar aqui. Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre senso comum e conhecimento científico. A ideia aqui é apresentar a distinção entre essas duas coisas, mostrar que o senso comum não é necessariamente uma coisa ruim, mas mostrar também que o conhecimento científico tem características muito peculiares que fazem com que a ciência seja, de fato, algo confiável, alguma coisa que a gente deva levar em consideração. Talvez uma primeira coisa aqui seja entender elementos que se relacionam com o senso comum. Por exemplo, o senso comum é muito presente nas crenças. Quando alguém tem uma superstição, por exemplo, certamente você conhece a superstição que fala que se passar um gato preto na sua frente, você vai ter má sorte, alguma coisa assim. O senso comum também ele não é crítico. Muitas coisas que a gente vê, que a gente lê na internet, acabam levando a gente para uma impressão errada sobre aquilo que a gente deveria entender em relação a algum assunto, e isso é uma marca também do senso comum. O senso comum também ele é espontâneo. Muitas vezes você escuta algo que alguém te falou, esse boca a boca vai levando uma informação, uma fala, alguma coisa, enfim, de um lado para o outro, e isso vai formando esse conhecimento que não é de fato comprovado, que não é testado, que não é validado. E uma última coisa que é a ideia de tradição, ou seja, o senso comum, às vezes ele vai passando de geração em geração. Não só nessa coisa do boca a boca, mas também às vezes em textos, em documentos. O senso comum, ele acaba tendo uma presença muito forte na vida das pessoas, porque elas acreditam nele, porque, enfim, às vezes ele vem de muito tempo, muita gente já falou sobre aquilo, ou defende aquela ideia, então essa é uma marca também importante. Por outro lado, a gente não pode dizer que senso comum é uma coisa necessariamente ruim. Por exemplo, quando uma pessoa vai cozinhar, é bem provável que ela esteja ali usando o senso comum. Ela aprendeu fazendo, ela não entende a ciência por trás da culinária. Algumas pessoas entendem, claro, mas não necessariamente você precisa entender para poder saber cozinhar. Você faz isso aprendendo pelo cotidiano, aprendeu vendo com alguém, aprendeu, enfim, no dia a dia. Isso é um senso comum e é uma marca, um exemplo de como o senso comum pode ser algo também positivo. Por outro lado, a ciência ela trabalha com dados, ela trabalha com um elemento quantitativo, ela trabalha com método. Apesar dessa imagem que eu estou utilizando aqui, ela ser bem genérica e não ser muito interessante, porque faz a gente acreditar que ciência é só aquilo que está dentro do laboratório e a pessoa fazendo com jaleco, né, fazendo um tipo de experimento. Ciência, é claro que não é só isso. Ciências humanas, por exemplo, trabalham com outra estrutura. Mas acho que essa imagem deixa um pouco claro talvez essa distinção de que a ciência ela tem esse aspecto do método, tem um aspecto quantitativo, mensurável, minimamente mensurável, para poder tentar entender como as coisas funcionam. Daí a gente dizer, por exemplo, que as leis científicas são gerais. Diferente do senso comum, que às vezes trabalha muito no elemento particular, uma coisa que acontece aqui, a gente generaliza ela, só que sem fazer um processo cuidadoso de análise dessa generalização. A generalização da ciência é diferente por quê? Se o senso comum também pode fazer isso. Porque existe um método que leva a gente a testar casos semelhantes e diferentes sem entender quando aquilo de fato se aplica, ou seja, a gente cria de fato uma lei científica, uma generalização que ela é comprovada, diferente de uma generalização que é só uma falácia, que é quando a gente pega um caso isolado e generaliza sem entender direito como essas coisas de fato funcionam. E aí o método científico é uma marca, talvez aí definitiva do que é a ciência e de como ela é realmente diferente do senso comum. O método científico começa com a observação, você observa um fato da realidade. Aí você elabora uma hipótese sobre o porquê aquilo acontece ou como aquilo acontece. Você então vai tentar criar experimentos para poder validar essa hipótese e se tudo der certo, você chega a uma generalização. Claro que se der errado, você volta algumas etapas. E aí eu estou omitindo uma série de outras etapas. Aqui é uma visão simplificada do método científico. Mas é só para mostrar que, diferentemente do senso comum, existe um caminho para seguir para que uma ideia se torne uma generalização dentro da ciência, enquanto no senso comum tudo é muito mais vago. Bem, a ideia do vídeo era, como eu falei, apresentar essa distinção entre senso comum e ciência, e espero que você tenha gostado. Agradeço você por acompanhar aqui os meus vídeos e aguardo você no próximo. Até mais.
Vamos, Lucas! Professor, o microfone. Toda hora quando eu passo o vídeo, eu faço isso. Volto o vídeo e não ligo o microfone. Obrigado, viu, Laís? Então é isso, né, gente? Senso comum e ciência, né? Quando ele falou ali de senso comum e ciência, quando ele abordou a questão, ele fala no determinado trecho do vídeo, ele fala do método quantitativo, né? Quase que ele aí dá uma relativizada, né? Porque existem inúmeros processos das chamadas metodologias qualitativas, né? Inúmeras, né? Tem observação participante, outros tipos, análise de discurso, etc, né? Então, é uma metodologia, é um tipo de metodologia que as ciências humanas usam bastante, como usam o método quantitativo, né? Mas nas chamadas ciências mais duras, né? Como se chama, que é ciências... Basicamente, ciências exatas, a biologia, etc., a predominância parece ser do método quantitativo, né? Então, é só para não ficar na cabeça de vocês que a metodologia quantitativa é a metodologia, né? E que não existe outras formas, existe, né? Mas ali com um vídeo curto, né, de 5 minutos, não há como se aprofundar muito nisso, né? Mas em linhas gerais é isso, né? O pensamento do senso comum e o pensamento científico, que a ciência se desenvolve justamente concomitantemente com o próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? As ciências particulares, eles se desenvolvem nesse momento histórico, né? Nem sempre existiram, né? O pensamento científico como é hoje, né? Com rigor científico, com a metodologia rigorosa, com a importância da empiria, né? De você tentar verificar empiricamente, né? Você ter que pôr à prova aquilo que você está escrevendo de forma empírica, né? Um determinado método, né? A possibilidade de verificação rigorosa, né? É algo que nem sempre existiu na história da humanidade. É algo que se desenvolve justamente com o modo de produção capitalista. Isso não quer dizer que as antigas formas de conhecimento, somente o conhecimento filosófico, né, não foram importantes no desenvolvimento da sociedade, da humanidade como um todo, mas e também que elas têm determinado grau de verdade ali contida, né? Obviamente, ninguém está negando isso, mas existia uma forte influência de outros complexos sociais, né? A importância, por exemplo, da metafísica, né? A importância de Deus, etc. Então, existia uma heterogeneidade muito grande. E a própria ciência, ela é depurada do pensamento metafísico, né? Do pensamento religioso, etc. E no centro tem o que eles dizem de método científico. Né? Então, é um desenvolvimento que não é muito antigo. A gente pensa assim, o desenvolvimento da química, da física, algo das ciências, né? Essas ciências particulares, a gente pensa que é algo mais antigo, mas não é. Né? Essa separação entre pensamento filosófico e o pensamento científico, essa separação entre determinada disciplina, química, física, matemática, etc., é algo que surge enquanto a própria necessidade dos capitalistas de terem a possibilidade de sempre desenvolver sua tecnologia, aumentar a produtividade, a acumulação de capital e etc. Por isso que o desenvolvimento da ciência, nesse momento histórico, ele é muito intenso, né? Porque a ciência, com o domínio da ciência, com a pesquisa, né? Com o investimento nas pesquisas, etc., você faz com que
haja a possibilidade de novas descobertas tecnológicas, que essas novas descobertas tecnológicas, por sua vez, farão com que haja um aumento grande na produtividade e, em determinado momento histórico, possibilite, mesmo que por um curto período de tempo, um aumento na lucratividade de determinados setores da economia. Por isso que há um estímulo muito grande desde o surgimento e desenvolvimento do capitalismo, notadamente com a Revolução Industrial, o desenvolvimento da ciência. Né? Aqui no Brasil não, porque aqui no Brasil é tudo uma dificuldade, tudo uma aberração. Mas, por exemplo, a China tem fortíssimo, a China hoje, mas a Alemanha, Estados Unidos, etc., mas focando na China, a China tem um investimento altíssimo em pesquisa, altíssimo. Eu estava até lendo o texto agora, só que eu esqueci esse número. Investindo valores absurdos, tá, do chinês, né? Que o investimento é muito forte do governo central chinês, do Partido Comunista, né? Investindo muito em tecnologia, né? Por isso que há o desenvolvimento, há um enorme desenvolvimento, né? Novas tecnologias, né? De ponta, não só. Acho que a China já deixou para trás aquela imagem que nós tínhamos dela, né? De produtos com baixo valor agregado, com baixa complexidade, produtos que se deterioravam de forma rápida, né? A China já deixou esse patamar, né? Esse começo do patamar de sua acumulação lá. E hoje produz foguetes, produz objetos de ponta, etc. Justamente por essa lógica, né? Do desenvolvimento do capital. Então, o ponto central, eu estou falando da ciência, mas eu estou deixando de lado toda a complexidade da discussão sobre a filosofia da ciência, sobre o que é ciência, sobre o entendimento de ciência hoje em dia, né? Porque não existe um consenso no meio científico em determinar, em bater o martelo de falar que a ciência é dessa forma, seguindo esses caminhos, etc., independentemente da disciplina em questão. Por que a gente está falando? Por que eu tenho que falar isso, né? Obviamente, é porque a lógica que opera, por exemplo, na química, na física ou na biologia, para se chegar a algum tipo de conhecimento mais ou menos verdadeiro, cientificamente, ele vai ser diferente, obviamente, da forma como nós, das ciências sociais, ou alguém da história, da psicologia, trabalha e estuda seu objeto de pesquisa. Então, o químico está estudando determinadas relações que ocorrem na natureza exterior ao homem, em que ele pode isolar aqueles elementos, que ele pode combinar aqueles elementos, que ele pode ver aqueles elementos fora de si, óbvio, né? A sociologia estuda os processos sociais, relações sociais, comportamentos sociais, etc. A vida em sociedade, né? Grosso modo, mas como até o conceito de sociedade é complicado na sociologia falar nisso, né? Então, nós estudamos as relações sociais, os comportamentos, né? Os comportamentos sociais, as culturas, os significados humanos, etc. Então, a gente não tem como fazer esse processo de afastamento do objeto como um químico pode fazer, né? A gente não pode, hipoteticamente, né, eu fechar vocês numa sala e fazer um experimento científico de como é o comportamento, como são as relações sociais, separando vocês. Não, a gente não pode ser nesse sentido. Por quê? Nesse sentido. Por que não pode? Né? Porque vocês iriam se comportar de uma determinada forma que não é o comportamento cotidiano de vocês. Então, seria um problema, né? Vocês iam se comportar de determinada forma que não é o comportamento que vocês têm no trato cotidiano, na sua vida cotidiana. Lógico que vocês estariam sendo observados, então vocês basicamente iriam pensar duas vezes antes de tomar determinadas atitudes. Então, nós, das ciências sociais, não podemos fazer isso, óbvio, né? Então, a forma como nós utilizamos da metodologia científica, da análise de dados, etc., vai ser diferente do que, por exemplo, o químico pode fazer.
A gente trabalha, por exemplo, a gente pode trabalhar com entrevistas estruturadas, pode trabalhar com observação participante, a gente pode analisar, por exemplo, um determinado filme, fazer uma análise científica de filme, de séries, né? De racismo, etc, etc. E conseguir produzir um conhecimento tão confiável quanto das ciências ditas naturais, né? Obviamente que as leis da física, as leis da química, etc., as leis biológicas, teoria da evolução, etc., etc., ela tem um grau de previsibilidade maior do que tem, vamos dizer assim, as regularidades sociológicas, né? Irregularidade ou leis da sociedade, da sociologia, que algumas correntes sociológicas afirmam que não existem regularidade, não existem leis sociais. Então, novamente apontando que é um problema a gente universalizar algumas discussões no campo das ciências sociais, e vão dizer que não existem leis. Aí outros vão dizer que existem leis, que existe regularidade, mas não é com a mesma previsibilidade, por exemplo, de que você deixar dois objetos caírem lá de uma mesma altura, que eles vão chegar no solo no mesmo tempo, né? Não vai ser isso, mas existe uma determinada regularidade. E essa regularidade, todo esse rigor científico, de uma análise teórica, alguém quer falar? De análise teórica, de utilização de conceitos bem definidos, de uma metodologia, pressupõe ou tem como resultado um determinado conhecimento que é, entre aspas, ou não, né, verdadeiro. Tá certo? Ok. O conceito de verdade, eu vou sempre apontar isso, porque minha área é um pouco difícil e problemática. O conceito de verdade já é um conceito muito difícil de você definir, que há uma enorme discussão no campo da ciência, da filosofia da ciência, etc. Então, nas ciências sociais, esse conceito é mais problemático ainda, principalmente com o desenvolvimento daquilo que se chamou pensamento pós-moderno, né? Lá na segunda metade do século XX, da década de 1970 para cá. Mas, excetuando essas particularidades, a ciência, tanto as ciências naturais quanto a sociologia, eles pressupõem um conhecimento que passou por determinados caminhos metodológicos, rigorosos, conceituais, de revisão bibliográfica, teórica, etc., e no final tem um grau de confiabilidade, ou de veracidade, ou de verdade maior do que o conhecimento do senso comum. Então, o conhecimento científico, diga, Geberton. Nesse caso, o embate, vamos dizer, a proposta seria a questão de, tipo, deixa eu ver como eu vou explicar de uma forma que fique fácil para a gente entender. No caso, eu acho que essa discussão entre senso comum e conhecimento científico estaria intrinsecamente ligada à questão dos paradigmas, acredito, né? Também. Porque tipo, cientificamente, chega a um certo ponto, tanto nas ciências exatas como também humanas, que certos padrões ou certas teses acabam que se tornam obsoletas, né? Não servem mais para aquele dado momento ou aquela situação. E, então, eu acredito que, vamos dizer assim, nessa discussão entre senso comum e científico, muita coisa pode, vamos dizer assim, a gente pode problematizar, igual você vem aí falando aí, né? Mas também muita coisa também que, como até no próprio vídeo fala, né? Da questão do senso comum, muitas vezes isso não ser uma coisa ruim. Se obter resultados através disso também. E sobretudo para as ciências humanas, né? Sobretudo para as ciências humanas, eu acho que através do senso comum que muitos filósofos, muitos sociólogos também, foram empiricamente, vamos dizer assim,
vamos dizer assim, inspirados, né, a partir do seu meio, a soluções e resoluções no meio social. Não, eu ia tocar nisso, né, no decorrer da exposição, né? Essa distinção entre senso comum e conhecimento científico, essa distinção bem rida, é de uma tradição mais positivista do entendimento de ciência. Né? Justamente como foi surgindo a sociologia, né? Já também no tempo lá do positivismo, por volta... Tem o fundador, o fundador do positivismo Comte, né? O Comte lá, inspirado pelos filósofos e tal. A questão que você falou dos paradigmas, é um livro de Thomas Kuhn, né? Sobre filosofia da ciência, que ele fala sobre a quebra dos paradigmas, etc. Mas, como eu falei isso, eu não vou entrar nisso, porque o entendimento dele é que, em certo momento, a quebra de paradigmas, há uma revolução científica, né? Mas, no entendimento de ciência e da tradição teórica que eu sigo, a explicação é outra. A explicação para essas quebras de paradigma, para o surgimento de novo, para se apontar para uma determinada teoria, ser apontada como falsa, etc., tem outras explicações que não essa de Thomas Kuhn, né? Justamente porque eu comecei falando, o conceito de ciência é um conceito que não há um consenso bem definido, né? É uma disputa, vamos dizer assim, uma discussão aguerrida, né? Vamos dizer assim, de todos os lados. Mas lógico que o dominante é esse, que centraliza o conhecimento científico através da mediação do método científico, da importância da verificação empírica, da utilização de hipóteses, etc. Mas há outras formas de analisar, né? Tem um livro de um filósofo, não sei se ele é das ciências, não sei se ele é da física, ele tinha uma formação, ele escreveu um livro, né, que é Contra o Método, né? O nome dele é meio complicado, mas o nome do livro é Contra o Método. Né? Ele vai defender a tese que as grandes descobertas científicas se deram para além da utilização de um método definido como alguns filósofos da ciência falam, né? Aí, mas aí a provocação, vamos dizer assim, porque toda provocação ela é intencionada, né? Vamos dizer assim, se o senhor fez essa provocação entre senso comum e conhecimento científico, então o que o senhor almejava e mirava, no caso, vamos dizer assim, que possamos manter o equilíbrio entre ambos, né? Para não ir Não, é só para mostrar mesmo essa discussão, para expor essa discussão no sentido de que nós vivemos, obviamente, e vamos viver a maior parte das nossas vidas através da mediação do pensamento da vida cotidiana, que o Hegel fala do saber imediato, né? Do senso comum. Nós vivemos isso, e nós temos que aprender a entender, quer dizer, eu acho que é válido o entendimento do que é o senso comum e do que é o pensamento científico, e do porquê do pensamento científico ter um grau de complexidade maior e de, vamos dizer assim, de ser um pouco mais confiável, né? Mas não dizendo que a ciência está completamente certa em todos os momentos, que o senso comum está completamente errado. Não. Mas o conhecimento científico tem um grau de complexidade que o conhecimento do senso comum não tem. Né? Independentemente de ser das ciências naturais e das ciências humanas, né? O exemplo, obviamente, a gente vive num momento histórico porque esse exemplo essa discussão, ela está no calor da hora. Ela está acontecendo agora. É só vocês olharem ao redor de vocês que vocês vão ver essa discussão acontecendo agora. Não com esse nome. Mas essa discussão está acontecendo agora. Se vocês forem atentos e observarem direito a vida ao redor de vocês, vocês vão ver que a gente está passando por isso. Né? Parem, pensem e vejam o que está acontecendo no Brasil agora no mundo. Né? Não é uma discussão sobre negacionismo, né? Não é uma discussão sobre a afirmação da ciência. Não é isso? É uma discussão que perpassa sobre isso.
né? Sobre fake news, etc. É uma questão de descrédito do pensamento científico, lógico que é. Mas a questão de fake news, a gente entra já noutra discussão também, né? Não, é essa discussão. É o senso comum, é a discussão que parte do senso comum. É isso, que já mexe com parte questão de ética, essas coisas também, né? Mas não interessa, o senso comum não trabalha muito com isso. Nosso senso comum é mais um conhecimento mais prático, espontâneo, né? Imediato, né? E você tem que dar a resposta. Que até no senso comum tem uma inspiração do científico. Não, a ciência vai buscar questões postas pelo senso comum, obviamente. Isso não está em discussão. A ciência, o pensamento científico, né? Obviamente que a gente tem que sempre relativar essa discussão, mas a ciência, o desenvolvimento da ciência, tal, lá com Descartes, com Francis Bacon, com todos aqueles filósofos, aí vai para a filosofia clássica alemã, ela tinha uma relação muito próxima com a resolução dos problemas postos pela vida cotidiana, né? Só que a ciência hoje vai se desenvolver também, vai se afastar um pouco disso, né? Se afasta também um pouco disso, né? Aí você vê naqueles problemas extremamente abstratos da matemática, da física, que não tem quase que relação nenhuma com algum problema prático nosso mesmo, né? Mas no começo, sim. Mas o senso comum Jefferson e demais, um tipo de conhecimento ineliminável de nossas existências. Nós vivemos nossa vida cotidiana mediada pelo senso comum. A gente não... É impossível ter um conhecimento científico e viver a trivialidade da vida, obviamente. O senso comum está operando em todos os momentos. Em determinados momentos que você faz algum estudo científico, mas no dia a dia você opera com esse conhecimento da tradição, com esse conhecimento advindo das crenças religiosas e outros tipos de crença, etc. E pode estar errado? Pode, mas pode estar certo. Às vezes dá certo, né? Ser ou não ser, eis a questão. É que a questão é de verificar, né? Se aquilo funciona ou não funciona. Ele trabalha muito com a questão particular, né? Vamos fazer isso. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, não funcionou. Aí é que está o grande problema, né? Às vezes, olha a relação dessa falta de um rigor no pensamento, etc. Olha como essa questão. E que, eu estou apontando aqui, nós estamos vivendo isso agora, né? A defesa do processo do tratamento precoce para a Covid-19. Né? Aqueles que defendiam de forma errônea, equivocada, né? Que fundamentou boa parte desse genocídio que nós estamos vivendo, eles falavam o seguinte: pessoa XYZ tomou aquele kit e não morreu. Pegou a Covid e sobreviveu. É a lógica do senso comum. A lógica do senso comum é particular, é espontânea, né? Aí você vê a coisa, eu adoeci, tomei remédio X, me curei da doença, logo esse remédio X funciona. A ciência não trata desse sentido. Essa é uma lógica que permeia o senso comum, por isso que a discussão, que eu falei, apontei isso para você, porque essa discussão do negacionismo, ela opera muito bem no processo de manipulação desse conhecimento que é típico do senso comum, desse saber do senso comum. Por que isso é errado? Porque você tem toda a variação do vírus, né? Da taxa de mortalidade do próprio vírus, né? E essa taxa de mortalidade é tal, aí você tem a relação da comorbidade, do fator de risco, etc. Tudo aquilo que for discutido. E você vai ver que de 100 pessoas, morrem 3. É a lógica do próprio vírus, né? A lógica de funcionamento do próprio vírus. Ele não vai mudar, ele pode mudar, pode ter uma nova cepa, nova variante, que pode aumentar a mortalidade ou não. Mas até agora é 3, 4, 5, 2, 3. Né? Então, de 100 pessoas, 2, 3 vão morrer, né?
Fora os outros problemas, né? A gente só está discutindo a questão intelectual, fora outros problemas de saturação do sistema de saúde, etc, etc, que a gente não está discutindo. Né? Se 100 morrem 3, significa o quê? Que o 97, independentemente do que ele fizer tomar, vai se recuperar da doença. Ele tomando o kit, não tomando o kit, não. Ele fazendo jejum, ele se alimentando só de McDonald's, só comendo pizza, só comendo carboidrato, tirando carboidrato, só bebendo Herbalife, né? Só comendo feijoada, só dormindo de ponta cabeça, né? Só cantando, né? Só tomando banho gelado, com gelo, só tomando banho fervente, etc. Independentemente do que ele fizer, ele vai se curar. E você vai dizer, eu me curei da Covid porque eu tirei o carboidrato de minha alimentação, ou eu me curei da Covid porque eu passei a dormir de cabeça para baixo. Absurdo, né? Pois é. Então, o senso comum opera com isso. Então, esse grupo que está junto ao presidente, né? Felizmente, ele sabe lidar com isso, sabe produzir isso. Né? Isso começou, obviamente, lá fora com o Bannon, etc. Ele sabe operar isso. Então, ele trabalha com esse senso comum, com essa falta de sistematização, com essa falta de rigor, né? E faz com que as pessoas sejam manipuladas nesse sentido. Aí o pensamento científico vai pegar, não, vai pegar se o cara vai, sei lá, da biologia, da virologia, médico, você vai pegar o quê? Não. A gente vai testar in vitro, in vivo, etc., testar em pessoas. Aí, se houver algum tipo de princípio de causalidade, uma correlação mais explícita, etc., um indício, uma evidência científica forte de que aquela medicação funciona, ok, funciona. Se não tiver, não funciona. Mas no senso comum não pede isso, a gente não precisa disso. Para atravessar a rua, você não precisa fazer cálculos físicos e matemáticos, calcular a massa do carro, a velocidade, etc. Quanto tempo, a distância de um lado da rua até outra, você tem que atravessar e fazer aquele cálculo todo, só para depois você atravessar. Não. Você faz um cálculo quase que espontâneo, um cálculo espontâneo, né? Você vai, obviamente, né? Você olha, vê um carro a certa distância, vê ele numa determinada velocidade, você fala, porra, daqui dá para passar. Ao ligar, quando você acorda e liga o celular, você não precisa conhecer toda a lógica tecnológica por trás do celular e do simples hábito de você ligar o celular. Você não precisa disso. Tá? Então, isso é o senso comum. Né? Aí, ao lado disso, o senso comum tem isso, né? Às vezes você perpetua a discussão sobre gênero, gente. A discussão sobre gênero, o debate sobre gênero, né? Que é advindo da tradição, que é advindo até das crenças religiosas. Obviamente, crenças religiosas têm uma influência muito grande na questão da questão de gênero, né? Mas você tem esse polo que pode ser negativo, né? Que você fala, nós aprendemos de nossos pais e avós, através da igreja, da Bíblia, não sei o que lá, que o papel da mulher, que o lugar da mulher é na cozinha, nos afazeres domésticos, etc., e do homem não. Aí você tem esse polo negativo, né? Aí precisou lá as mulheres lutarem historicamente durante séculos, etc., por algum tipo de autonomia. E do ponto de vista teórico, né? Precisou adentrar o século XIX, século XX, principalmente, quando essa discussão sobre gênero, sobre patriarcado, ganha uma importância muito grande para que se discutisse, e essas descobertas científicas, elas influenciam e orientam a luta das pessoas também, das próprias mulheres. Então, você tem um polo negativo do senso comum. Às vezes, de fazer com que determinados preconceitos de raça, de classe, etc., de identidade de gênero, de orientação sexual, né? Ele continue a existir, etc. Mas o senso comum também opera, como Jefferson falou, com alguns pontos positivos. Por exemplo, o senso comum ser a questão
do alho enquanto um ingrediente que pode ajudar na recuperação dos sintomas da gripe, né, que ele tem algumas características, qualidades antibióticas, a qualidade do, sei lá, do chá de camomila, do maracujá, etc., para melhorar a questão do sono, etc., são conhecimentos advindos do senso comum que se provaram posteriormente certos, né? Então, o senso comum opera muitas vezes com conhecimentos baseados na superstição, de que se prova errado, que não tem nenhuma fundamentação, mas de outros lugares ele opera como algo verdadeiro. A questão da crença também pode se situar nisso, né? Com relação à fé, né? Todos os complexos que compõem o senso comum, ele pode estar errado ou certo. Eles podem estar errados ou certos. As crenças podem ser certas ou erradas, né? Mas a diferença é justamente a falta de rigor, né? Então você não tem essa possibilidade, você tem conhecimento advindo da experiência, né? Aí você tem, meus avós, eles faziam chá de alho, cebola, um pouco de mel, etc., limão, tal. Quando a gente pegava a gripe resfriado, tal, tomava, melhorava a respiração, determinada chá, ou outro tipo de remédio caseiro, isso se provaram potencialmente certo, como há outros, obviamente que eu não lembro aqui de cabeça, que vão se provar falsos. Mas, teoricamente, uma concepção talvez bem idealista e idealizada de ciência, a ciência deveria ter, né, um grau de confiabilidade bem maior. Determinado grau de confiabilidade bem maior. Quando vai mexer com fé, o negócio é mais complicado, né? Porque aí vai mexer com as ideologias de cada credo e tal, aí é um moído grande. Não, religião se discute, ciência se discute, futebol se discute, política se discute, tudo se discute cientificamente. Tudo isso é passiva de discussão cientificamente. Não pense que não há discussão sobre a religião. É acirrado desde sempre, né? Mas aqui não é acirrado de reafirmação de fé. É uma discussão baseada em pressupostos científicos. Há um projeto de dominação política bem definida por parte de grupos neopentecostais, etc., de produzir uma determinada visão de mundo que tenha como parâmetro a crença deles no Deus, da forma como eles veem Deus e Jesus Cristo, o cristianismo, na forma como interpretam isso. Há um processo nesse sentido de relação de poder e que é um processo de demonização de outras religiões e principalmente das religiões de matrizes africanas, né? Isso é um fato. Isso existe. Mas professor, eu sou da igreja, não concordo. O problema é seu. Alguém nega que a bancada da Bíblia é uma das mais fortes e influentes dentro do Congresso Nacional hoje em dia? Alguém tem dúvida disso? De fato, totalmente. Alguém tem dúvida? E alguém tem dúvida que, por exemplo, ela atrapalha, por exemplo, a discussão sobre a questão do aborto, que é referente às mulheres? Alguém duvida? Concorda, não concorda? Não entendi. Sobre a questão do aborto? Depende em que parte o senhor fala. Que parte o quê? Que a bancada da Bíblia impede o livre debate sobre a liberação do aborto no Brasil. Isso é fato. Impede ou não impede? De fato, influencia sim. Influencia? Não é aprovação e aprovação. Com certeza o debate. E é discussão de religião. A crença individual, aí é uma questão sua. Pode se discutir até a crença. Não entendi. Agora, eu não entendi. O senhor está dizendo que... Mas tem discussões... Empata a discussão? E já não tiveram também nas câmeras lá, a aprovação de leis e tal? Não, empatam completamente. Não, mas quando realmente chega na questão, vamos dizer assim, em se legislar, trabalhar com leis, vamos dizer assim, de certa forma,
os indivíduos consigo, eles carregam os seus costumes, suas crenças, e isso é algo que, vamos dizer assim, que eu acho que é parte de cada pessoa. Se os que estão lá representando o povo, né? É óbvio, essa representação do isso povo que já é outro 500. Eles não me representam. Não. Eles não me representam. Eu tenho uma tradição religiosa que eu não sou representado por eles e nem respeitado por eles. Então eu devo ficar calado? Não, óbvio que não. É um direito seu, que a Constituição lhe assegura, né? Espera aí, Manoel, é que você falar. E também eu não estou defendendo aqui que a crença de determinada pessoa seja parâmetro para a política de Estado. Nem a minha, nem a dos neopentecostais. Eu defendo um Estado laico. Eu não quero nem que eles determinem a sociedade brasileira como eles bem entendem, e nem eu vou determinar a sociedade brasileira porque eu visto branco na sexta-feira. É meu, eu visto. Não vou obrigar ninguém a fazer isso, não. Não estou defendendo ou de um católico, ou de um candomblessista, ou de um bandista, ou de um espírita, etc. Que o Estado seja laico. Aí eu dei aquele exemplo do aborto, que é exemplo que é relacionado à mulher, né? Relacionado ao corpo da mulher, a decisão da mulher, a autonomia da mulher, que tem um processo de estrangulamento, de não discussão, por crenças religiosas de determinado grupo que se organizou, obviamente, se organizou conscientemente para ter uma influência muito grande dentro do Congresso Nacional. Isso é fato. Diga, Emanuele. Eu ia falar exatamente o que o senhor falou, que eu acho que Gilberto ele não entendeu o que estava sendo comentado no momento. Que o senhor falou que foi votada a lei, foi discutida a lei, mas essa lei não foi aceita, eu acredito pelo fato do, entre aspas, o Estado ser laico. Se o Estado fosse realmente laico, quando a gente fosse depor e tudo mais, a gente não tinha que jurar em cima de uma Bíblia. Tem toda uma questão, entendeu? Sobre isso, e aí fica naquela, né? O Estado realmente é laico? É um ideal que a gente tinha, né, da Revolução Francesa, daquele Estado laico, etc. Mas isso também é do senso comum. Isso também parte do conhecimento do senso comum das crenças religiosas, né? Por exemplo, a discussão sobre a alma, a discussão sobre quando começa a vida, quando não se começa a vida. Se for pelos parâmetros científicos, eminentemente científicos, não há problema nenhum. Agora tem outros parâmetros do senso comum, inclusive o pensamento religioso, que exerce influência muito grande. Aí, essa relação tensa e problemática entre pensamento científico e senso comum. Às vezes não, na maioria das vezes o pensamento do senso comum ele é crítico aos conhecimentos do pensamento científico, ele critica, aponta falhas, erros do pensamento do senso comum ligado a valores, ligado à ética e ligado à religião. Aí você vai ter um embate muito grande. Como eu já falei lá, né? Lá no começo do desenvolvimento do capitalismo, houve uma imensa atitude de combate ao conhecimento científico oriundo da própria Igreja Católica. Houve um imenso, as descobertas de Copérnico, de Galileu Galilei, de outros cientistas, foram combatidas pela Igreja. Em um determinado momento não tinha que se fazer, houve o processo de aceitação por parte dela, mas no começo eles eram condenados, alguns eram condenados à morte, é um fato histórico. Então, o pensamento científico, às vezes, então essa relação às vezes é de complementaridade, às vezes é de erro, às vezes é de oposição, e chega em determinado momento que é de conflito aberto. A ciência defende uma coisa e o senso comum opera sobre outra lógica. Né? Aí você vê muito isso realmente com o pensamento religioso. Então, a ciência, nesse modelo aqui, eu estou repetindo, nesse modelo ideal que a gente está discutindo aqui, seria ou produziria um determinado conhecimento válido, verdadeiro, confiável, e o senso comum poderia
tem o conhecimento certo, poderia ter um conhecimento errado, porque não tem um determinado rigor para a construção do conhecimento que a ciência e também a filosofia tem. Mas com essa discussão, e terminando a aula de hoje, né, sobre ciência comum e ciência, é muito complicado. Por exemplo, em minha área tem é muito tenso essa relação, porque você está discutindo, né, você passa 4, 5, 10 anos estudando, aí você vai discutir com outra pessoa sobre determinado assunto, sobre ciência política, sobre outras questões, sobre ética, moral, etc. E a outra pessoa vira para você e fala assim, mas é só minha opinião. Né? Ou isso que você está falando é opinião, como na verdade é um processo de conhecimento, de determinada lógica, de determinado rigor que nós fazemos, e não é uma mera opinião. Obviamente que nas ciências naturais essa crítica é um pouco mais difícil, mas nas ciências humanas você vê sempre dizendo, essa é a opinião, respeite minha opinião, mesmo que for a opinião mais esdrúxula, louca, respeite a minha opinião, justamente porque pela particularidade da chamada ciências humanas. Tá certo? Então, essa é a distinção, e eu aponto para vocês prestarem mais atenção na realidade cotidiana do nosso país, principalmente em 2022, como vai estar bem acirrado essa questão política, de ver essa questão, essa discussão do senso comum, da ciência, de como esse senso comum é manipulado para fins políticos, econômicos, etc. Né? Você dá observarem bem a vida de vocês, as nossas vidas. Né? Então, gente, ficamos por aqui, até a próxima quinta-feira, né? Jefferson, a discussão não é nada pessoal, mas é a discussão que, logicamente, que a ciência faz isso. Olha, eu acho que a maior beleza das ciências humanas, que eu aprendi no tipo da UFB, é o seguinte, eu posso ter a minha visão, vamos dizer, do meu meio, mas a beleza é enxergar o do outro e ser empático com o outro. O respeito deve prevalecer em qualquer diálogo. Se eu não tiver a inteligência de, vamos dizer assim, me colocar como um indivíduo social que carrega comigo minhas crenças, minhas ideias também, e não respeitar do outro, que só querer ser respeitado, isso não existe. O respeito é uma vida de mão dupla. E a questão da religião, etc., não é? Não, também. A religião particular, nem a minha, nem de nenhum modo também não. Se você perguntar aqui, você defende o Estado extremamente laico, né? Justamente. O Estado laico, que não se fundamentasse nada disso, mas não sei se vai ser possível isso. Né? Às vezes a gente necessita discutir isso aí, é interessante. Eu acho que o que eu gostava mais das aulas de sociologia é isso. Mas às vezes sente-se vamos dizer assim, um incômodozinho, né? Mas eu também senti isso no começo. A gente incomoda é que está sendo bom, né? Eu senti aquele incômodo, que é a ciência, né? Que é justamente aquela característica da ciência de questionar algum tipo de conhecimento mais arraigado do senso comum que nós temos e que nós acreditamos que são verdadeiros, né? Porque meus tataravós faziam, meu bisavó, meus avós, minha mãe, todo mundo fazia isso, aí você vem me dizer que eu estou errado, que eles estão errados, você vai assim, nossa, né? Aí causa aquele choque, né? Fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha refletido sobre isso. Aí causa aquele desconforto, né? Diga, Marcos. É porque justamente a crença está ligada muito à questão de experiência pessoal, né? Então, mais ou menos isso. Né? É muita questão de tradição de um para outro. Bem particular. E é como se fosse aquilo tivesse em nossa pele, né? É como se fosse a questão biológica mesmo. Assim, nossa, você está questionando isso, tu acredita? Como é que pode? É difícil até contra-atacar alguém que se baseia justamente na experiência pessoal, porque aí não dá para sentir o que ele está sentindo. Da discussão. Oi. A partir das próximas aulas, assim, eu queria ver se era possível, assim, com o senhor, né? Ver se eu poderia, tipo, mandar antes, assim, a provocação da próxima... Eu vou fazer isso... Eu vou ver qual é a próxima Aí a gente já dá uma lida de algumas coisas também, para a discussão, na aula ficar mais caloroso. Acabei esquecendo de postar o vídeo, eu comentei com vocês e não botei.
Eu não ia acabei esquecendo. Mas eu vou, não sei se a próxima aula, eu vou procurar uma coisa sobre a próxima aula, mas quando a gente começar a Marx, Durkheim, Weber e os outros, aí já está com o material bem... Já que você não me liberou, né? Agora... Mas pelo menos você aprende. Já que não me liberou, a gente vai... Tirar os cabelos do... Arlan tá falando fora Bolsonaro, mentira, dormir, não sei. Eu sou fora Bolsonaro daqui, desde meu cabelo até a unha do pé. Mas, Laís, é isso. Se... Agora eu vou finalizar mesmo, porque vocês já estão cansados, vocês trabalham. Laís, pare para pensar um pouco. Se nós ficássemos nessa lógica de cada um tem sua experiência e não pode ser questionado por sua experiência, acho que nós não chegaríamos ao nível de desenvolvimento humano, técnico, etc., que nós chegamos hoje em dia. Porque a ciência, o pensamento filosófico, científico, vai questionar a experiência cotidiana, o senso comum que nós temos. E muito dos progressos sociais, econômicos, tecnológicos que nós tivemos foi justamente consequência de cientistas, de pesquisadores que realmente tiveram curiosidade ou a necessidade, não sei, e que seus estudos questionaram algumas verdades do senso comum, de nossa experiência. Principalmente que nós vivemos em sociedade, né? E muitos dos nossos comportamentos, eles não são comportamentos só nossos. São comportamentos que produzem uma determinada consequência em relação aos outros. Então, tem toda essa problemática de falar que é minha experiência, deve ser falada, etc. É isso que eu estou falando a Jefferson, mas a ciência tem uma dessas características de colocar, assim, às vezes, o dedo na ferida, de fazermos nós pararmos, refletirmos, etc. É difícil. Algumas coisas que eu aprendia lá, eu ficava indignado. Falei, não, que é isso, né? É verdade. Aí depois eu respirava fundo, ia de novo, refletia e falava, realmente faz sentido, o que eu estava pensando era errado, o que eu aprendi minha vida toda é errado, etc. Mas é isso, viu? Mas, Jefferson, eu vou fazer isso que você indicou, viu? Eu esqueci completamente de postar esse vídeo. Então, gente, desculpa adentrar às 9 horas. Já, se possível, já manda a provocação e algumas sugestões também de leitura, se tiver também. Tá certo, gente. Falei isso. Valeu. Tá certo. Valeu, gente. Boa noite a todos vocês. Um abração, se cuidem. Bom revê-los e até a próxima quinta, tá certo? Valeu. Valeu, gente. Tchau. Tchau.